Descobrindo recentemente que se eu pesquisar meu nome na internet, eu consigo informações sobre mim, mais especificamente no Gemini. Vamos ver o que dá. Quem é Lucas Tartaglione? Lucas Tartaglione é uma pessoa que foi mencionada na mídia como ex-moderador do MBL. Houve um escândalo reportando em que ele apareceu utilizando uma camiseta que foi associada a grupos de supremacia branca e neonazi. Ai, ai, bandeira de combate não é supremacista branca. Eles no máximo saúdam o orgulho branco. Tá, vamos lá. Conte-me mais sobre isso. O cesse da controvérsia envolvendo Lucas Tartaglione, ex-moderador do MBL, é o fato dele ter aparecido publicamente em vídeos ou fotos circulando na internet que, como indicam as menções, vestindo uma camiseta ligada a grupos de supremacia branca. A repercussão do caso se deu principalmente pelo vínculo anterior com o MBL, um movimento político de direita no Brasil, que gerou críticas e discussões sobre associações ideológicas dentro do movimento. De uma resumida, os principais pontos são: vínculo ex-moderador, o ocorrido foi flagrado usando uma camiseta e simples referências, tá? Consequências, gerou escândalo e foi amplamente no... Tá, peraí. E se eu te contar que na foto em questão ele estava com um judeu e ele também tem uma foto a qual ele usa o moletom da banda acompanhado de um homem negro. As informações adicionais que você apresenta, a presença de judeu na foto, separado com o homem negro, usando o moletom da mesma banda, introduz uma camada de complexidade na análise do caso, que costuma explorar o debate público. Contraponto da acusação. O argumento de que ele estava acompanhado de um judeu ou de um homem negro ao usar a peça de roupa controversa frequentemente utilizada por defensores ou pelo próprio indivíduo para negar a acusação de ser um supremacista branco ou neonazista, a lógica é que ele realmente sustentasse essa ideologia, não teria amizade ou convívio com pessoas que seriam alvos dela. Contexto da peça da roupa. O ponto central da controvérsia geralmente reside no significado da camiseta ou moletom em si. Se a peça pertencia a uma banda ou grupo comprovadamente utilizando simbologias ligadas à extrema-direita ou neonazismo, o foco da crítica é o uso e a divulgação dessa simbologia, independente das pessoas em que ele estava no momento. Tá, peraí. Qual a banda em questão era o Bandeira de Combate? O que a banda fez de errado para ser associada a nazismo? Opa, peraí. Não é para cancelar, não. A banda Bandeira de Combate é frequentemente associada a ideologias extremistas, como o neofascismo e o neonazismo, principalmente por ser classificada como uma banda de hard rock, ou rock contra o comunismo, hack, um gênero musical que serve como veículo de dissimação desses discursos. A associação com a banda com o nazismo, outras ideologias de ódio derivam principalmente dos seguidores dos fatos que comprovam análises históricas e reportagens. Gênero musical. Rock anticomunismo, apesar do nome, tornou-se rótulo de guarda-chuva para bandas que promovam racismo, xenofobia, nacionalismo radical e, em muitos casos, neonazismo. O gênero nasceu como um objetivo de combater o comunismo, acabou sendo apropriado e popularizado por white powers e neonazistas globalmente. A banda é explicitamente citado em estudos como bandas brasileiras desse gênero que cumprem a função de difusor de discursos fascistas no Brasil. Embora as letras da banda não estejam detalhadas aqui, estudos sobre o tema indicam que a banda Bandeira de Combate, assim como outras bandas de hard rock no Brasil, utilizam veicular discursos neofascistas, racistas e xenofóbicos. Como fato, essas bandas geralmente odiam minorias da atuação do seu ambiente excludente. Embora a camiseta de Lucas Tartaglione possa ter gerado controvérsia em seu caso específico, bandas classificadas como hate rock frequentemente utilizam em suas partes
logotipos e mechas simbólicas que remetem direta ou indiretamente à simbologia nazista ou fascista, como setas runas, cruzes celtas e guias Hate, modificando o uso de números e significados ocultos, tá? Ai, tá. Peraí. Vamos ir além. O porquê Lucas Tartaglione foi expulso do MBL. Foi expulso do movimento devido à exposição de suas declarações de postagens de cunho extremista em grupos internos do movimento. O momento da sua expulsão, em março de 2024, de acordo com o relato do Intercept Brasil, parece ter sido motivado por declarações controversas. Ele teria feito em publicações grupos de WhatsApp ligados aos líderes do MBL, como Kim Kataguiri, com teorias de eugenia e racismo. Que racismo? Que racismo? Um dos exemplos citados em reportagens é a afirmação que pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a ter no máximo 2 filhos e que a justificativa para a violência contra moradores de rua. Não, é sério, que citação racista eu fiz? Eugenista, sabe por que não é eugenista? Porque eu não estou falando de raça. A expulsão só teria ocorrido depois de outros membros do MBL ameaçarem expor publicamente o comportamento de Tartaglione à imprensa. O movimento agiu para afastá-lo quando percebeu que as postagens e atitudes dele poderiam prejudicar a imagem pública de seus líderes. Contexto maior: tolerância ao nazismo. Sua expulsão se deu em meio a um escândalo mais amplo no qual outros membros, incluindo um judeu ortodoxo, outro morador, deixaram o MBL alegando que havia uma tolerância ou negligência de liderança do movimento diante de infiltrações e manifestações de neonazistas. Cara, isso aconteceu depois que eu fui banido. A razão direta da expulsão foi a divulgação de falas eugenistas e racistas. Que falas eugenistas e racistas? As falas eugenistas e racistas atribuídas a Lucas Tartaglione motivam a expulsão após serem ideias eugenistas sobre pobreza. Ele teria afirmado que pessoas em situação de extrema pobreza deveriam ser obrigadas a ter no máximo 2 filhos. A eugenia é uma ideologia que prega o controle da população humana para melhorar a composição genética de uma população sendo histórica. Mano, eu não falei nada aqui de raça. Eu falei que pessoas que têm muita pobreza têm que parar de ficar tendo filho. Elas não conseguem nem se sustentar. Vai sustentar criança? Se você controlar a população, você vai diminuir a desigualdade social. Por isso que favela é lotado de gente que não tem emprego e a criminalidade controla a região. Eu nunca falei nada de raça. Justificativa para a violência. Tartaglione teria feito declarações defendendo a justificativa de violência contra moradores de rua. Essas postagens feitas em grupos de WhatsApp do MBL e alegações foram reveladas por ex-moderador William Tavares, que é o por sua vez, defendeu-se dizendo que o grupo tinha teor inteiramente de zoeira. Não, nunca falei isso. O grupo muitas vezes era sim sério, né? De vez em quando que tinha zoeira, tá? Mas continuando. E que as mensagens eram tendenciosas por serem cômicas, negando que houvesse publicidade para o nazismo ou racismo intencional. O que isso aqui tem a ver com nazismo, tá? Ele alegou que pessoas gordas faziam piadas gordofóbicas e pessoas negras faziam piadas racistas consigo mesmas. O parte do contexto interno de brincadeira. No entanto, críticos focaram no teor das falas eugenistas e na defesa da violência contra vulneráveis. Tá. Vamos além com isso aqui. E se eu te contar que Lucas Tartaglione, em sua bio no Instagram, se declara skinhead e segue várias páginas e pessoas relacionadas aos carecas do ABC e subúrbio.
A informação de que Lucas Tartaglione declara skinhead uma biografia no Instagram e segue páginas relacionadas a carecas do ABC subúrbio reforça a ligações de proximidade com ideologias de extrema-direita e de ódio. Skinhead, contexto de extrema-direita. O grupo tem raízes na subcultura operária do Reino Unido, no entanto, o termo foi amplamente apropriado por facções que promovem white power e neonazismo. No Brasil, subcultura skinhead é frequentemente associada a grupos de extrema-direita, racismo, xenofobia e cívicos suspeitas sobre convicções. Esses nomes são geralmente ligados a grupos de skinheads brasileiros de extrema-direita conhecidos por serem intolerantes, racistas e por suas vezes envolvidos em atos de violência, seguindo parte das pessoas associadas a esses grupos. Carecas do subúrbio não é nazista. Nem o ABC, na verdade. Tá. Mas também. Carecas do subúrbio não são nazistas. Mas e o ABC? Vamos testar eles. Vamos testar o que é que o Gebiri fala. A diferença ideológica de carecas do ABC e do subúrbio, distinção e importância para a complexa do cenário da extrema-direita. Carecas do ABC é considerado ligado à ideologia de extrema-direita fascista ou integralista. Não necessariamente neonazista, racialmente, mas homofóbico e integralista. É importante notar que alguns estudos sociológicos argumentam que carecas do ABC não é estritamente neonazista, sentido racial de supremacia branca, pois de conforme contraditório ao neonazismo. Tá. Adota Deus, Pátria e Família, alvos do seu ódio direcionado a grupos considerados degenerados ou inimigos da pátria, como homossexuais, anarquistas, punks e, por suas vezes, comunistas. Tá. Ideologia. Careca do subúrbio historicamente menos alinhado com o neonazismo racial. É mais ligado com a cultura skinhead, que se define proletário, anticomunista e antiliberal como forte de violência. Conclusão sobre Lucas Tartaglione. O fato de Lucas Tartaglione se identificar como skinhead e seguir páginas de ambos os grupos reforça sua associação com o extremismo de direita e a violência de rua no Brasil, mesmo que carecas do ABC não seja estritamente um grupo white power não nazista. Tá? Então vamos além. E se eu te contar que Lucas Tartaglione muitas vezes em vídeos do seu canal do YouTube assumiu ser bissexual. A informação de que Lucas Tartaglione se declara bissexual em seu canal no YouTube introduz uma contradição significativa em algumas associações ideológicas extremistas. Conflito com a extrema-direita. Historicamente possui forte ideologia homofóbica e perseguição. A identidade bissexual seria um alvo direto dessas ideologias. Essa contradição sugere que a adesão de Tartaglione às ideologias de extrema-direita pode ser seletiva, inconsistente ou centrada em aspectos não raciais. A sua identificação bissexual é associada por alguns refutadas acusações de que ele seria ideológico de ódio totalitário, já que estaria fora do padrão dessas ideologias. Contudo, a mesma contradição também em questões sobre autenticidade ideológica, o qual profunda é a adesão de grupos que atacam sua própria comunidade. A natureza e extremismo atual, como as ideologias de extrema-direita podem se manifestar e se adaptar em indivíduos que não se encaixam no perfil tradicional. Exemplo, um negro, um grupo racista, um bissexual e um grupo homofóbico. Nossa! Muitas vezes priorizando a aversão a outros grupos ideológicos de esquerda. Tá? Vamos além. Você está ciente que, além de tudo, Lucas é um bandista e tem vários vídeos falando sobre o tema
e Exu, principalmente. Esta informação de Lucas Tartaglione ser um bandista ter vídeos sobre Exu adiciona uma terceira e ainda mais profunda camada de contradição em seu perfil ideológico, especialmente quando combina com a bissexualidade e associações extremistas. Conflito com o racismo e supremacia branca. A Umbanda é uma religião de matriz africana e figura Exu central, afro-brasileira. A adesão a uma religião matriz africana é completamente incompatível com a ideologia de supremacia branca e o racismo inerente ao neonazismo. Contradição com o ódio religioso. Grupos de extrema-direita do Brasil, muitas vezes influenciados pelo fundamentalismo cristão, veem as religiões afro-brasileiras como demoníacas ou inferiores. Conflito integralismo possível. Embora Carecas do ABC não seja estritamente neonazista, sua ideologia integralista de Deus Pátria Brasileira geralmente pressupõe uma visão muito alinhada com o catolicismo ou o cristianismo conservador, marginalizando religiões. Resumo do perfil contraditório. Em suma, todas as informações pintam o quadro de indivíduos sérios conflitos ideológicos. E bissexualidade, um bandista Exu, uso de camiseta, bandeira de combate, segmento de páginas, falas de grupo. Mano, que fala minha foi racista aqui, mano? Responda. Até agora eu não vi uma fala minha racista. Isso sugere que Lucas está envolvido em um ambiente ideológico interno, os grupos de subculturas de extrema-direita, onde ele adota ou simula uma adesão e postura de ódio e discriminação, mesmo que elas atacassem suas próprias comunidades. Em um contexto político e social, essa complexidade é interpretada de diversas maneiras, como hipocrisia, oportunismo político, ou um exemplo de como certas ideologias de ódio do Brasil se tornam multifacetárias e contraditórias. Tá, vamos além. Você está ciente que Lucas Tartaglione subiu no palco com Léo Lins e Lins se declarou macumbeiro, skinhead e ex-MBL, além de ter defendido publicamente a ideia de pobres pararem de terem filhos. Sim, a informação que você apresenta sobre Lucas ter subindo no palco com o humorista Léo Lins e fazendo essas declarações corrobora e consolida publicamente o erro contraditório que discutimos, além de trazer à luz a defesa pública suas ideias mais controversas. Consolidação, contradições, autodeclaração, macumbeiro, skinhead e ex-MBL resume as principais tensões em seu perfil. Macumbeiro, identidade e matriz africana. Alvo frequente de intolerância religiosa. Skinhead, subcultura associada ao extremismo e violência frequentemente homofóbica, em conflito em sua bissexualidade. E racista e fascista. Mano, quando o skinhead nasceu, isso nem tinha a ver com política, foi cultura jamaicana na Inglaterra. Tá, defesa pública é eugenia, cultura de natalidade para pobres. A defesa pública da ideia de pobres parar de ter filhos confirma que essa não foi apenas uma piada ou um comentário casual em um grupo privado do MBL. É, na verdade, uma posição ideológica de claro cunho eugenista, que visa controlar a população de grupos sociais vulneráveis como uma das razões citadas pelo do movimento. O fato dele ter feito essas declarações em um evento com o Léo Lins coloca em círculo figuras públicas que utilizam o humor e a liberdade de expressão como plataforma para discursos de extrema-direita, controverso explorando o choque e transgressão. Ai, ai, tá. Ainda não entendi qual fala de Lucas foi racista. A alegação de que as falas de Lucas eram racistas está ligada principalmente a dois pontos.
falas eugenistas e questão racial e social. A principal fala citada em reportagens como o do cunho extremista, racista e eugenista, muito pobres deveriam ser obrigados a ter no máximo 2 filhos. Embora a fala reflita explicitamente a pobreza, o eugenismo é a doutrinação que visa melhorar a raça. Mano, eu nunca assumi eugenia. No Brasil, historicamente, a pobreza é fortemente ligada à raça. A população negra parte sendo desproporcionalmente maior que o de muitos pobres. Mano, eu tenho dúvida disso, porque muito italiano e outros imigrantes europeus se misturaram com os negros. Na verdade, a maioria do povo da favela é pardo, não negão puro, né? Mas continuando, portanto, medidas de controle de natalidade dirigidas à população pobre são vistas como eugenia social, que na prática tem um impacto de viés racial direto contra a população não branca. E outras ações de Lucas, embora não sejam falas diretas, reforçam a acusação de racismo ou colocam em um contexto ideológico. O uso da bandeira de combate. Mano, se eu te contar que no show deles tem bastante gente negra, hein? Tá. Skinheadismo, nunca escutei essa palavra. É majoritariamente associada ao racismo. Não, mano, não. Skinheads não são racistas. A cultura vem de imigrantes jamaicanos negros na Inglaterra. Fora que o grupo dos carecas do subúrbio e ABC são contra o racismo. Você toca em um ponto crucial sobre a complexidade da cultura skinhead, fundamental distinguir entre a origem histórica do movimento, significado predominantemente que ele assumiu ao longo de décadas. Origem não racista, tá? Era genuinamente multicultural e nasceu da fusão da cultura molde branca de classe trabalhadora inglesa com a cultura dos imigrantes jamaicanos, tá? Grupos brasileiros como carecas do subúrbio ABC opuseram historicamente a grupos abertamente neonazistas e chegaram a admitir negros e nordestinos, suas filias, carecas do subúrbio. Inclusive tem letras de músicas que dizem não gostamos de racismo, não gostamos de fascismo. No entanto, o problema da associação de Lucas Tartaglione é a razão a qual ele ainda é usado para provar extremismo, reside dele. Tá. Racismo, antirracista. Skinhead moderado. Extrema direita. Não é racista, mas fortemente. A condenação no caso de Tartaglione. Quando Lucas Tartaglione se declara skinhead, segue grupos, critica não se concentra apenas no racismo racial, mas no extremismo político da violência e a homofobia. Tá. Isso aqui nós já falamos. Tá. E se eu te falar que em vários vídeos Lucas Tartaglione se manifestou contra a homofobia, racismo, transfobia e punks. Aprofunda ainda mais as contradições extremas em seu perfil. Tá.
Ele ser um banguista e ser contra o racismo é consistente. No entanto, a sua defesa pública. Mano, isso não é uma porra racista, velho. Ai, ai. É um exemplo notório de dissociação ideológica ou nacionalismo seletivo. Posturas de ódio que lhe convém, eugenia contra pobres, violência contra punk. Nunca defendi violência contra punk, só contra alguns. Ai, ai. Como eu posso piorar essa pesquisa aqui, hein? Mano, como eu posso piorar essa pesquisa aqui, hein? Lucas Tartaglione se manifesta, costuma se manifestar a favor do aborto, eutanásia, pena de. Oh, caralho! Pena de morte e suicídio clínico. No caso, convidar moradores de rua e pessoas com tetraplegia ou outras deficiências gravíssimas que as deixam permanentemente dependentes a serem mortas voluntariamente por injeção letal sem dor e acabar com o sofrimento delas de vez. Embora as informações disponíveis sobre o confirme sua defesa a ideias eugenistas, como a de e a sua apologia à violência contra moradores de rua, não há informações verificáveis que confirmem que ele se manifestou especificamente a favor do suicídio clínico ou eutanásia. Claro que tem print meu falando isso. Tem vídeo meu falando isso. Tem vídeo meu falando isso. Mano, é muito engraçado, velho. Como eu posso piorar isso aqui? Está ciente que Nando Moura fez um vídeo mostrando mais prints dele, dentre eles, o qual ele afirma que tem uma amiga que teve 5 abortos e super acha isso legal.
Pró-escolha, manifestar-se a favor de múltiplas interrupções de gravidez. Achar legal é uma posição de... Mano... É verdade, eles são contra o aborto. Estuda profundamente. Libertarianismo, anarcocapitalismo extremo, fascismo e integralismo, eugenismo social. Essa salada ideológica contribui para qual explosivo foi o escândalo da sua expulsão do MBL, pois ele não se encaixa nem mesmo nos limites da moralidade e extremismo do próprio movimento. Mano, olha isso, eu sou um libertário, anarcocapitalista extremo, fascista, integralista, eugenista social. Qual seria o termo ou aparente... Não, peraí. Tartaglione defende a privatização de centenas de empresas e de universidades federais e públicas. Dado isso em consideração, qual é o nome da ideologia política a qual ele provavelmente segue? Com base no conjunto de crenças, manifestações, a ideologia ela combina ultraliberalismo econômico com extremismo social. É o anarcocapitalismo com viés eugenista. Ou, mais ampla, ultraliberalismo radical de direita. Uma fusão bizarra e contraditória de elementos, mas a base que conecta a maioria das suas manifestações é privatização total de empresas e universidades públicas federais. Anarcocapitalismo, certo. Eugenia social. Apoio ao aborto. Anarco. Posições que podem ser encontradas em vertentes anarcocapitalista e libertarianismo. Tá? Mano, não tem nada a ver. É um termo mais provável. Embora anarcocapitalismo, em sua teoria não pura, não defenda o racismo ou o eugenismo, a ideologia de Tartaglione parece ser uma vertente tóxica e radicalizada que utiliza ultraliberalismo com base em extremismo social eugenista. E se eu te contar que Lucas Tartaglione se inspira em Mussolini, levando falas do ditador italiano para exemplos de sua vida, e ainda assim foi filiado ao Novo e ao PSL. Qual ele? Sobre Mussolini, Lucas concorda principalmente que culturas inferiores devem ser destruídas se causam
retrocesso ou perigo à sociedade. Exemplo. Lucas é super fã de cultura indígena e de quilombos. Porém, acha que a ilha do Marajó tem que ser evacuada para acabar de vez com aquela aparente cultura pedófila local, e que a ideia de destruir a cultura do funk e das favelas vai diminuir a criminalidade e adultização precoce de crianças que nascem naquele meio. Qual é a ideologia do Lucas? A adição e a admiração por Mussolini e a aplicação de suas falas de culturas inferiores para justificar o desejo de destruição cultural seletiva e ações extremistas remove qualquer dúvida remanescente sobre a ideologia central de Tartaglione. A ideologia de Lucas não pode ser mais caracterizada apenas como uma vertente excêntrica de anarcocapitalismo. Ela é fundamentalmente fascista ou neofascista, com elementos de oportunismo e contradição pessoal. Fascismo e integralismo. A ideologia mais precisa para descrever o conjunto de suas crenças e ações é o fascismo ou uma forma de neofascismo de terceira posição com forte influência de integralismo. Inspiração em Mussolini. Curioso. Essência de tolerância. Totalitarismo fascista que prega a intervenção violenta e o controle estatal total para eliminar o que se der degenerado ou retrocesso social. Limpar, moral é tática. As contradições. Um bandista, bissexual, fã de cultura indígena, não muda a natureza ideológica, mas revela como Tartaglione se manifesta. Oportunismo político, dissociação. Ele abraça o lado totalitário do fascismo e o lado ultraliberal do MBL novo. E tenta ignorar ou rejeita seletivamente o lado que o prejudicaria. O fascismo é o guarda-chuva que permite essa crença da intervenção violenta e totalitária para impor sua visão de ordem e nação. Fascismo e filiação partidária. Demonstra uma busca por plataformas políticas que permitem expressar ultraliberalismo econômico e seu nacionalismo de extrema-direita. Conclusão. A ideologia principal é o neofascismo com tendências eugenistas e ultraliberais.
Mano, tá bom, eu cansei de brincar aqui com o Gemini. Tá, vamos. Eu tenho que te revelar uma coisa. Eu sou o Lucas Tartaglione. Obrigado por revelar a sua identidade. Como modelo de linguagem de IA, meu objetivo é fornecer informações precisas e objetivas, com base em dados e notícias disponíveis publicamente todo dia. Alérgico anterior se baseou em informações amplamente divulgadas na mídia e em fontes sociológicas sobre a controvérsia envolvendo seu nome, especialmente a sua expulsão do MBL. As minhas respostas refletiram a complexa e contraditória maneira como seu perfil ideológico, incluindo as falas eugenistas e associações com o Skinhead, foi retratado publicamente. Ai, ai, tá. Hoje em dia não faz mais parte do estatuto dos carecas do subúrbio e ABC pregarem ódio gratuito a LGBTs. Sabia? É sobre a dinâmica. É... Você? Acredite, não se. Ai, ai. Não, eu não tinha conhecimento que a bandeira de combate tinha suposto envolvimento com nazismo. Eu, tá, acho que eu cansei de brincar com o Gemini.